texto que a gente traz hoje, acho que todo mundo conhece bem esse trecho, que ele é bem forte, né, bem marcante no Evangelho, que é quando Jesus volta a Jerusalém. Ele encontra na porta do templo os mercadores negociando coisas ali, né? Eu até trouxe um videozinho de 2 minutos, acho que depois a gente pode pôr, mas vamos ler primeiro? Vamos lá, gente? Vamos ler então? Os 4 evangelistas que tratam desse tema, tá? Mateus 21, 12 e 13. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as contas. E disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Lucas capítulo... Lucas capítulo 19, versículo 45 a 46. Tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será casa de oração, mas vós a fizeste um covil de salteadores. Mateus 11, 14, 16. Obrigada, gente. E chegaram a Jerusalém, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as contas. Não permitia que ninguém atravessasse o templo. Levando qualquer objeto e ensinava, dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a fizestes um covil de salteadores. João capítulo 2, versículo 14 a 17. Encontrou no templo os que vendiam boi, cordeiras e pombas, e também os cambistas sentados. E tendo feito um assoalho de cordéis, expulsou a todos do templo, as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse nos que vendiam as contas: tirai daqui estas coisas, não façais a casa do meu pai uma casa de negócio. Então se lembraram os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Acho que esse precisa de repetir? Não, esse é tranquilo, né? Aliás, antes de começar, eu já estou cheio de perguntas para vocês, para nós. Esse trecho é bem tranquilo, não é, Evangelho? Aparentemente, sim. É esquisito, porque Jesus, parece que ele ficou doidão, começou Violento, a derrubar né? as É isso mesmo. Violento, parece que ele está violento. Parece... Vamos ver o filminho? Rapidinho, até pequenininho. Isso. E Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas.
Que sinal nos mostra para provarmos que tem direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias. A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Bom, super simples, né, Luciano? Esse texto do Evangelho. Ele não traz pra gente o quê? Vai lá. O que ele traz pra gente falar nisso? O que traz para cada um de nós aqui? É a primeira vez, é a única parte do Evangelho que Jesus perde, como se diz, ele perde a razão. Então isso aí está representando para nós a luta que nós travamos dentro de nós, entre o que a menina estava explicando agora, entre o bem e o mal. Essa modificação que nós temos que fazer, que é difícil. Não é através só do amor, é através da força, da luta que você tem que fazer para ver essa transformação. Tirar o homem velho e colocar o novo. Então há necessidade dessa luta que ele representa nessa passagem do Evangelho. Pois é, a Cris colocou há pouco que parece que Deus ficou meio doidão, né, Cris? Que ele se mostra aparentemente violento, né? Aí na hora que a gente fala aqui, de não usar do amor, aí traz para mim uma interrogação de todo tamanho. O que é amor? Eu vejo nessa parte, ela mexe muito comigo, porque às vezes, assim, quando eu procurei a religião, muitas vezes, buscar, antes de escolher, então eu tinha um conceito, assim, de toda vez quando eu chegava a essa passagem na Bíblia, via, então quando eu chegava no local, eu pedia para Deus me abençoar para ver se ali era o local realmente que eu gostaria de estar. Então, assim, essa parte do comércio, que a gente vê que muitas religiões às vezes misturam isso, então eu penso assim, bom, aqui eu acho que não, eu estou fazendo meu conceito, não é o meu lugar. Porque eu acho que muitas vezes as religiões, elas misturam as coisas, né? Colocam o comércio, põe a venda, põe não sei o quê, aí começa a misturar. Então você acaba perdendo o elo, né? Juntamente a Deus. Você procura a casa do seu coração estar com Deus diretamente. Então você busca pessoas que estejam envolvidas nisso. E quando você encontra um grupo, né, que está te colocando, distorcendo esse foco, aí eu me lembro sempre dessa passagem, né, dela comentando Jesus doidão e tudo. Então, assim, dá essa revolta na gente mesmo, quando você chega num lugar e você vê aquele comércio e fala, não é aquilo que você está buscando. Né? Esqueci seu nome dele. Fabiola. Pois é. A pergunta inicial ela foi meio capciosa mesmo, porque aparentemente, aliás não, literalmente, a primeira impressão que eu sempre tive desse trecho exatamente é essa. É esse mesmo entendimento. Ou seja, é uma repulsa ao comércio nesse sentido, a banalização, né, Fabiola? A banalização de um ambiente adequado à oração, é um desrespeito a essa movimentação. Não é fato? E é fato. No entendimento inicial, literal, é o ponto. Não é isso? Só que, aqui em especial, Andréia. Porque ela começou a falar e eu estava pensando aqui, né? Eu considero o meu corpo, o meu espírito como a casa do meu pai. Então, quando eu comecei a ver o texto, eu comecei a imaginar assim, quando eu me vendo, quando eu faço comércio com os meus sentimentos, com a minha alma, com a minha integridade, com a minha moralidade, sabe? Quando eu me, entre aspas, literalmente me prostituo, comercializando o que eu deveria simplesmente santificar. Pois é exatamente aí, sabe? Que eu acho que a gente precisa, acho que é um movimento super legal, super valioso, que a gente trazer esse exercício, sabe? O que o Evangelho toca em mim, na evangelização, sim, do meu espírito, sabe? A gente, na verdade, olhar um pouquinho agora, e graças a Deus a gente já tem essa capacidade, essa possibilidade da gente olhar um pouquinho mais, que é o trabalho que a gente vem trazendo aqui, vem desenvolvendo, que é a evangelização dos nossos espíritos, né, Fabio? Então, certíssimo. Eu acho que também para mim traz a mesma coisa, sabe? Na hora que o ambiente me traz a banalização daquilo que um templo representa,
de uma forma assim, um templo de tijolo e de cimento, isso me incomoda muito. Mas eu acho que é muito legal a gente trabalhar esse lado que o André está trazendo para a gente. Ou seja, não é tão simples assim, né, Luciana? Ou seja, não é tão aparente assim, né, Fábio? Não é tão explícito assim, né? O que seria um templo? Beleza, o templo de cimento, de tijolo, ele é muito tranquilo, né? Agora, o que sim? Tá vendo? O que é o meu templo? Né, André? André já ajudou a gente com o cara. Pois é, eu concordo com a André no que ela falou sim, porque eu sinto uma coisa muito estranha comigo mesmo. Eu viajava muito para São Paulo, passava na porta pela estrada, passava pela Dutra lá na Estrada do Aparecida do Norte. Eu via aquele mercado na porta do templo, eu achava o cúmulo do absurdo. Jesus está sendo vendido como, sabe? Comercializado. Ele ser comercializado, né? Eu nunca aceitei. E uma outra condição também que eu não vou conseguir trabalhar direito por dinheiro. Eu acho que eu não tenho, assim, não me sinto bem fazer as coisas e saber que eu tenho que ser pago para fazer aquilo, porque eu fiz aquilo. Acho que eu preciso ganhar dinheiro de jeito nenhum. Eu não me sinto bem com essa condição. Então eu acho que o meu corpo, não é meu corpo, é meu espírito, no caso seria meu tempo, eu seria meu tempo, né? Eu acho que para mim é muito complicado até hoje viver nesse mundo do jeito que ele é. Eu não me sinto bem, saber que eu tenho que trabalhar por um salário por mês e eu não poder fazer aquilo porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer aquilo. Ser pago para poder levar uma pessoa no hospital, por exemplo, ser pago para poder levar uma pessoa no lugar que ela precisa de ir, ou fazer alguma coisa por alguém, aí eu tenho que ser pago por aquilo, eu tenho que trabalhar por um salário. Eu acho que esse aí é um grande desafio, na verdade, um grande sofrimento. Exercício, né? Um exercício, que é viver no mundo sem ser do mundo, né? Mas é imprescindível que eu viva no mundo. E aí, né? E eu dependo como é que eu concilio isso tudo, né? O casamento do Espírito. Não, mas é muito pesado. Mas que bom que já incomoda, né? Não, me incomoda muito. Pois é, muito bom que já incomoda, né? Ou seja, o que é meu tempo? Aí transportando, já fugindo do literal e entrando no espiritual. Vamos lá. Como que eu pensei? De ajuda de todos, né? Uma casa de orações, um local de orações, um momento de orações, nós falamos aqui de tempo e de espaço, né? Que é onde a gente está circunscrito hoje. Um movimento de religamento. Aliás, essa palavra é danada, né? Religamento. Um momento de estabelecer contato com o mais alto, com o divino, com o sacrosanto, né, André? Um local e momento de busca da unidade, ligar de novo, por isso religar, né, assim. Um movimento de conexão com o mais elevado, um movimento de busca, de contato com o amor, né? Aí, eu acho que a gente já começa a construir uma ideia diferente da literal. Já estou trazendo para mim, como a André colocou muito bem, a noção de tempo, a noção do movimento, na verdade, de busca, de contato com o sublime, com o mais alto, com o elevado, com o divino. E aí eu acho que o trecho do Evangelho, que para mim eu sempre trouxe muito trabalho do litoral também, ele toma outro contorno, muito provocativo. Esse estudo para mim foi danado de provocativo. Em verdade, o meu combinado de apresentar semana passada, mas eu não dei conta não. Eu tenho que trabalhar, mas no fundo é porque ele me provocou muito, sabe? E é isso. O que é o meu templo? E quando é que os exploradores atuam nele? Na verdade, quando é que eu permito que os exploradores atuem nele? Muda todo o contexto desse trecho do Evangelho. Ou seja, a gente começa a falar da evangelização dos nossos espíritos. Rodrigo, Oi? eu estudei em colégio católico e não lembro se era segunda-feira, não lembro exatamente assim, que tinha as aulas de religião católica, né? E eu tinha uma dificuldade de ficar ali concentrada, escutar. Eu sou uma pessoa muito questionadora e questionava e tal. Até que um dia eu fui perguntar, nem lembro exatamente o que foi, voltado exatamente, mas por que não pode ser o que eu estou sentindo? A minha concentração tem que ir para a igreja e tomar a hóstia, uma coisa. A irmã me expulsou da sala.
você não entende o que é Jesus, vai refletir. Eu já estava na reflexão. Aquilo ali para mim não tinha, eu não tenho que comungar. A minha comunhão é comigo mesmo, eu tenho que fazer esses exercícios diários, o tempo inteiro comigo. E até que eu fui entender ao longo do tempo, assim, que o meu templo, né, que o templo é a minha casa, o meu corpo, assim. A minha unidade. A minha, O meu espírito, né? E assim, aí, porque algumas coisas, assim, me afligiam muito dentro daquilo que eu estava ali, escutando. E, de repente, você não pode nem questionar. Pois é. Pois é, mano. Na verdade, né? é fato. Eu acho que a gente que está na linha cristã, eu tenho que tomar um cuidado danado pelo tradicionalismo judaico-cristão. E jamais, inclusive, não é uma questão de nem de questionar a importância, sim, mas não invalidar. Se a gente chegou aqui, a gente deve muito ao cristianismo judaico-cristão, ou o próprio movimento espiritualista, aliás, que é relativo, na hora que a gente fala de quinta dimensão, né? Ele vem nas asas desse movimento, né? Mas cabe a cada um de nós, no seu tempo, questionar e trazer, hoje eu entendo muito isso, trazer para dentro de mim o Evangelho, né? Me faz muito mais sentido, assim, pelo menos. É aí que eu, todas as noites e pela manhã, eu lembro de uma frase que é usada na Igreja Católica, que eles adaptaram de um centurião que conheceu a Jesus e que o catolicismo colocou até na missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Então, eles colocaram, isso aí é dito todos os dias nas missas, tudo, mas isso é o que ele falou. O centurião chegou para ele sem saber e disse: Senhor, eu não sou digno, né? Eu acredito que esse tempo que ele está falando é aqui, onde eu vou rezar, onde eu vou pedir por você, por mim, por ela, vou pedir por todo mundo, vou pedir por nós, não só para mim, como para todos. Então esse é o tempo, é a casa de oração que eles buscou. Por isso que eu falei aqui no lado, né? Mas para a gente chegar aqui, a gente passa por lá, né? Esse entendimento é uma construção, não é fato? Não, eu só questionei porque eu não estava entendendo alguma coisa. Com certeza, graças a Deus, né? Graças a Deus. Ou seja, nós estamos falando aqui, na verdade, de um esforço, agora pessoal, esforço pessoal pela busca de elevação, de contato com o divino, com o amor do Criador e pautado, aí sim, sobre entrega, sobre confiança, sobre aceitação dessa inteligência que é maior do que nós, maior do que eu. Não é isso? Então aí acho que a coisa toma já um contorno mais desafiador, mas mais claro, pelo menos para o nosso momento intelectual e pelo grupo, né, pelo que a gente desenvolve aqui, não é isso? Semana passada a Helena colocou para a gente, no estudo que ela fez sobre o Murmuration, né? Todos estavam aqui, né? E falou sobre a tal da quinta dimensão. Ou seja, é um movimento, acho que tem um slide lá para frente falando disso. Não, tá lá para frente, depois a gente vai ver. Que é o seguinte, todo esse esforço, inclusive toda a atualidade que a gente vive aqui hoje, que eu vivo aqui, na verdade, ela tem uma frequência única. Toda e qualquer variante disso é uma distorção. O ódio, o desamor, na verdade é amor distorcido. Ou seja, nós estamos hoje entrando e já vivenciando a frequência do amor numa dimensão diferente. Por isso que acho que os normais, a gente já não chega também, por isso que as coisas estão turbulentas para a gente, porque é muita coisa no mesmo espaço de tempo. Ou seja, causa esse estresse, causa para todos nós, eu acredito, né? A questão da relação com o tempo, né? E aí a gente fala também do seguinte, da salvação e do religamento. Ele acontece por duas formas. Uma pela graça e outra pelo esforço pessoal. Como assim pela graça? Enquanto, se a gente pensa numa... Acho que não sei se está aí. Tá, não. Na hora que a gente pensa na evolução humana, eu enquanto ser humano hoje, por onde que eu já passei? Ou seja, Darwin explicou para a gente com brilhantismo, né? A gente veio lá dos chimpanzés, que às vezes vieram dos vertebrados, que às vezes vieram dos invertebrados, às vezes dos multicelulares, depois dos unicelulares, ou seja, a gente está falando da evolução, não é assim? Nessa evolução, hoje, nós temos a condição da busca do religamento, da busca da salvação,
pelo esforço pessoal. Mas até então, esse salvamento, ele nos foi permitido por conta da salvação pela graça, pela amplitude da misericórdia divina. E graças a Deus a gente já chegou aqui hoje, onde a gente pode falar de uma quinta dimensão. Passou a terceira, veio para a quarta e vem na quinta, que é o que Helena trouxe para a gente semana passada, a frequência única, a frequência do amor. É aquela que a gente tem que buscar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que vivenciar e confiar nela, seja lá qual situação de desconforto que eu estiver vivendo, para poder sim entender, para eu poder realmente viver o meu tempo. Entende assim? A vivência do meu tempo, do meu momento, do meu local, da minha oração, ela tem que ter confiança plena que tudo deriva e flui para a frequência do amor. E aí, vamos lá. O que acontece? Na hora que vem os exploradores, aquele que eu permito me explorar, ou seja, que me desvirtuam desse caminho, do caminho da frequência única, que eu tenho que vibrar, e que, por incrível que pareça, e para todos nós eu acho que é fato, um tanto que é difícil isso, um tanto que é complicado eu confiar nisso na plenitude. Porque se eu estou com uma doença muito grave, se eu estou com uma perna gangrenada, o que eu peço? Deus me ajuda, resolve esse problema meu aqui. No fundo é o que eu peço. Mas qual deve ser o meu pedido? Uma situação? Seja feita a sua vontade. E aí entra a minha desconfiança da quinta dimensão lá, da frequência do amor. No fundo, eu tenho muita dificuldade nisso, sabe? Seja feita a tua vontade. Se a tua vontade que seja que as duas pernas tenham gangrena, que assim seja. Se a tua vontade seja que eu, numa situação financeira, estou muito bem e amanhã não esteja mais, que seja feita a tua vontade. E aí eu permito que os meus exploradores, eles são mais macro, eles perturbem, eles dificultem a minha relação com o meu tempo. Não é fato? Para mim isso é muito difícil. Rodrigo, eu queria falar só uma coisa assim dentro disso que você falou, o que eu penso pelo menos. Eu acho que está certinho, seja feita a sua vontade, só que a gente não pode esquecer também que seja feita a nossa vontade junto com a sua vontade, que é de Deus. Porque não adianta você passar por as coisas todas e ficar falando também, aceitar tudo, mas não fazer nada. Não sei se você conseguiu entender o que eu quero dizer. Então, tipo assim, eu estou com gangrena porque eu só comi porcaria minha vida inteira, por exemplo. Vou dar um exemplo. Nem sei como é que é gangrena, né? Mas é a vontade de Deus, mas também não é só a vontade de Deus. Ele te deu a chance, te deu a livre-arbítrio para você fazer a sua parte. Então, se você faz a sua parte e aceita a vontade, eu acho que é uma coisa mais correta. O cuidado, só aceitar e não fazer a sua parte. O cuidado é de não entrar na resignação. Porque se eu entendo que toda desgraça que cai sobre mim, ou pelo menos que eu entendo como desgraça, seja perfeita e eu me resignar e não fizer nada por mim, aí eu entro nessa resignação e, na verdade, deixei de fazer a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai passa por mim, já que uma vez eu tenho um livre-arbítrio, e o meu tempo é parte do todo, o meu corpo é parte do todo, eu tenho que lutar com muita insistência, com muita vontade, com muita perseverança nesse sentido. É aprender com isso, né? E não deixar que isso aconteça novamente. Isso, ou seja, eu tenho que fazer minha parte, né, Juliana? E lutar por ele com toda a minha energia, com toda a minha inteligência, com toda a minha força, com toda a minha dedicação. Agora, uma vez não sendo possível, seja feita a tua vontade, não é? E aí, que olha só, para mim foi difícil demais esse trecho do Evangelho, porque nós estamos falando aqui da importância do meu religamento, da minha ligação com o tempo, né, com a frequência única, que é a frequência do amor, e o tanto que eu me permito desvirtuar disso, sabe? E é muito pessoal, né? Aliás, é 100% pessoal, né? Quando eu estava assistindo o Jornal Nacional, eu contei 6 reportagens seguidas falando de morte, de assassinato, de tráfico. Eu falo isso toda hora. Não, é impressionante. Assim, tinha muito tempo que eu não assisti o Jornal, vou ficar mais um tempo na TV. Ou seja, não é que eu não tenho que deixar de assistir o Jornal Nacional, não é por aí também não, né? Mas eu tenho que estar num estado de vigilância muito grande, que é para estar sintonizado com o meu tempo. Não é assim? E é isso aí para tudo, né? O que eu busco quando eu me posiciono na minha humanidade, a minha personalidade, à frente do meu espírito, à frente da minha individualidade?
esse é um grande ponto. É o conforto material para mim, é o reconhecimento pessoal, é o status, é uma posição de destaque, é um poder, entre aspas, relativo, é a exclusividade, a comodidade, a superioridade, a aceitação dos outros. É o que eu busco quando eu coloco a minha humanidade à frente do meu tempo. Não é verdade? É dentro do que a André tinha comentado, mas aquela hora que você está aceitando alguma coisa, porque você precisa de um trabalho, precisa de alguma coisa, aquele momento. Deixa eu aceitar a pessoa falar assim comigo, que não pode mandar embora, ou alguma coisa assim. Eu ataco e eu dou, eu permito desmoronar a minha moralidade. E quantas vezes que eu faço isso? Deus me livre. Por dia, né? Por dia. Não é assim? Pelo menos eu. O pastorinho coloca pra gente, essas mensagens, vocês são do pastorinho. Quantas vezes a personalidade acha natural fraudar o templo de Deus, trocando a justiça e a retidão por lucros incontestáveis de sensações e emoções? Ai, meu André. Quantas vezes permitimos que a animalidade assuma o papel principal acima da espiritualidade? Quantas vezes consentimos em constituir em nossos veículos inferiores um aglomerado de vendilhões e de exploradores das coisas sagradas, comprando prazeres sórdidos com o sacrifício de nossas potencialidades sacrossantas, seja nas sensações, seja nas emoções, seja no intelectualismo viciado? Quantas vezes eu me vendo a minha relação direta com o divino, com o amor, porque eu quero ser reconhecido, ou porque eu estou precisando de mais daquele emprego, e por aí vai, né? Quantas vezes você aceita os mercadores na porta do seu templo? Quantas vezes, Douglas? E é por aí. Seria também assim, vender dons espirituais? Também. Ou seja, qualquer desvirtuamento da minha ligação com o divino, seja de qual natureza for, tá aí, né? E a animalidade, né? Semana passada eu estava andando Alexandre Machado, de moto, aí eu veio um cara atrás, assim, fazendo tanta bolagem, e fechando o carro, nossa, o cara tá doido. Fechando os carros, ele me fechou também, eu estava de moto, ele de moto também, né? Aí beleza, passou. Aí tinha um cara atrás de mim, cara, na moto dele também, passou por mim e encostou do lado dele. Aí tá do lado do cara assim, levantou o capacete e começou a conversar com o cara, não tô entendendo nada. De repente começou a chutar. Isso é Cristiano Machado. Um chutando o outro de moto. Eu falei, gente do céu. Ou seja, é a pura animalidade, é o puro instinto entrando em ação. Eu um pouquinho até gostei, porque eu tinha me fechado também. Mas olha só assim, quanto que eu permito disso acontecer o dia todo? Dessa vez você falou a verdade. Sentiu, né? Sentiu, assim, pensa que coisa horrível, mas é até legal que ele fez. Fazer o quê, né? Mas, Rodrigo, tem uma frase que fala assim, o mundo não está ameaçado pelas pessoas más, mas por aquelas que permitem a maldade. Então, quando a gente visualiza isso, né, é vibrar intensamente para que se dissolva, se transmute aquela energia, né, dessa animalidade, esse ímpeto de resolver as coisas nas mãos, né? Então, é vibrar intensamente para que se dissolva. Né? Inclusive, a animalidade não é de toda má não, né, gente? A gente chegou aqui graças a ela, né? A gente fala disso daqui a pouquinho, não é? Tem que ser bem É isso mesmo. Como é que então que eu posso aguçar minha percepção? Como é que eu deixo de negar minha qualidade real, aquela que me liga, que meu verdadeiro tempo? Será que eu estou sintonizado comigo mesmo, a ponto de não me importar, de não me sentir afetado com as opiniões e julgamentos alheios? Pois é. Não é? E nesse sentido, aqui a gente acha que tudo é coincidência, né? Mas tem tudo a ver com o estudo que ele Lidia trouxe mais cedo, tudo a ver com o estudo que a Helena trouxe semana passada. Qual que seria, então, gente, a chave para eu identificar, para eu perceber o tempo, ou seja, para a vivência desse estado contemplativo, não? Quais que vocês acham que seria essa chave? Qual seria essa chave? Oração e vigilância. Eu penso que é o autoconhecimento, porque ele conhecendo, eu vou chegando cada vez mais próximo a entender essa energia divina, né? Que é Deus. E eu identificando isso dentro de mim, eu
vou poder agir com a austeridade que Jesus agiu, em brigar, né, em ser firme, para que não se corrompa com o meu ego, né, para que mantenha essa luz, essa centelha divina, né, propício, um terreno propício para que ela se manifeste. Será que oi? Fugir da situação é uma forma de defender-se também? Não. Fugir? Olha, o Cristo nessa situação, ele é ao contrário do que eu sempre imaginava também. Eu entendo hoje que ele não foi violento não, sabe não. Ele foi como a Ângela colocou, austero, firme. Porque ele o não fugiu da também é situação. amor. Porque o não também é amor. E muitas vezes é o verdadeiro amor. Eu acho que ele se mostrou mais forte do que aqueles que estavam ali. Para assustar. Mas no caso dele, se ele não foge da situação, ele tem que ter uma forma de se defender que não fosse uma forma agressiva, vamos dizer assim, ou seja, ele teria que ter sabedoria para isso. Então, aprender para poder se defender, ou seja, a gente tem que aprender muita coisa ainda para que a gente possa se defender sem essa agressão assim ao nível, né? Sem fazer uso da minha animalidade, sem fazer uso da minha... que esses exploradores me deturpem, né? Me corrompam, não é assim? Isso é gradativo, né? Isso, cada pedaço, cada estágio da minha vida, eu estou de uma forma, não é isso? Sim. Mas voltando lá, o que resume? Na verdade, eu não acho que ele foi agressivo. Ali, ele chamou a atenção, liberando os animais do filme, as jaulas, destruindo aquilo que foi construído em volta. E ele percebeu ali na hora que chegou para ele, dizendo, o que é isso? Ele falou, destrua o templo que você construiu em 3 dias. Ele falou, mas esse templo demorou 46 anos. Ou seja, ali ele percebe que a construção da fé não estava sendo feita como ele esperava. Né? Com certeza. E aí ele percebe que não adiantava chamar a atenção, porque eles estavam perdidos em algum momento da construção dessa fé, que a fé na maioria das religiões, né, é um sinônimo de amor. Mas eu acho que ali ele cai, na hora que ele fala assim, né, 46 anos no tempo, né? Aí eu me lembro da passagem, para ele educar a evangelização, ele teve ao menos o quê? 3 anos, né? Para mostrar para a gente todo o seu conhecimento do Evangelho. Naquele exato momento, na hora que ele fala os 46 anos, então, ou seja, não adianta, né? Mesmo que tivesse construído o dobro disso tempo, ninguém entendeu nada. Pois é, olha só, Jesus tão bondoso, na verdade, toma um cuidado de nos trazer de uma forma muito singela o seguinte, que um evangelho espiritual, na hora que ele tira dos 46 anos de um aspecto 100% materialista, que é a construção de pedra e de cimento, de tijolos, esse de cimento naquela época, e faz a reconstrução em 3 dias, ele falou para aqueles que tinham ouvidos para escutar, que eram pouquíssimos, né? Estavam em formação dos seus ouvidos para poder escutar, a verdadeira boa nova. Ou seja, a boa nova é de uma vida espiritual e não material. Não é fato? Que pouco se importa o local, como seja, o tempo, pouco importa. Pouco importa o tempo físico. O que importa é o tempo espiritual. Não é isso? Os 46 anos, os 3 dias, que ninguém entendeu, e até hoje eu custo entender, né? Vão exatamente nessa linha. E o 3 é um número muito significativo, né? Porque o 3 fala da Trindade. Como é que é? O 3 é um número muito significativo. A Trindade, Ele fala da né? Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O amante, o Pai, o amado, o Filho e o amor que nos une. Não é isso? É o 3, né? Mas é isso mesmo, gente. Obrigado. Mas se ele chega ali e fala assim, tira esse porco daqui, leva para ali, ninguém ia atender, pô. Então, agiu com levou muita... aquele chicote que ele fez, agiu com mas muita por favor, tira daqui, leva para ali. O chicote para afastar a animalidade e toda a manifestação com aqueles que negociavam com a verdadeira fé. É o dinheiro, ele chutou o dinheiro para lá para mostrar para eles. É isso. É a única passagem que tem de maior energia explícita. Energia que ele precisa. Austeridade. Você vê que até no próprio
vídeo que você mostrou, ele muda a fisionomia quando ele encaixa. Você vê que coloca ali, a pessoa que fez o vídeo muda a fisionomia. Ali o que eu sinto hoje é o seguinte, tipo assim, eu tenho que explicar para ele o que não vai dar conta de entender. Né? Mas daqui a 2 mil anos eles vão começar a entender. É isso. Então a gente tá vendo. Eu acho que uma passagem importante dentro do vídeo que a gente viu também é que ele tipo, deixa claro que ele mudou até a fisionomia, como o Rinaldo falou ali, que é esse tipo assim, no meu templo ninguém vai mexer, entendeu? Acho que é um ensinamento também que a gente deveria usar no dia a dia. Que é no seu caso da moto, por exemplo, se você ficou com vontade de chutar o cara, ele mexeu no seu tempo. Então, tipo, o cara que chutou perdeu o tempo dele muito mais. Mas o que ele quer passar é o seguinte, tipo, eu fiquei aqui, que é na minha ligação com o alto, na minha concentração, eu tenho que ser forte, firme, e nada vai conseguir me desviar disso. Então, ele mostra isso. Na minha retidão. Então, a atitude severa é para isso. Né? Que é o difícil, que é o exercício difícil que a gente faz. Que é uma expressão de amor. Não é isso? Eu tenho 2 filhas, né? E tem horas que eu não dou mais não, porque as duas estão novas. Tinha hora que eu não, minha esposa, né? Dava tapinha nelas, né? Brigava, e botava de castigo, né? Eu raramente dava, frouxo. Mas na verdade, ela expressava ali o verdadeiro amor. Ou seja, austeridade e energia, não é assim? Ou seja, qual que é a chave? Eu entendo hoje que é um negócio difícil demais, pelo menos para mim. Mas que acho que linka tudo isso que nós colocamos aqui há pouco. Que é a consciência, ou melhor, a ampliação da consciência. Isso para mim é um trem muito maluco. Muito maluco. Sabe? Com a vigilância e a ação rigorosa daqueles que eu permito que me explorem. Que explorem a minha retidão e a minha ligação direta com o meu tempo. E consciência, gente, me ajuda. O que é consciência? Ô, Rodrigo. Oi. Quando você colocou a pergunta ali, eu fiquei pensando aqui. Identificação para percepção. Então eu fui pensando assim, eu tenho dia que eu só percebo que eu estou com o pé doendo no final do dia. Significa que aquele pé começou a doer no final do dia. Ele passou por vários estágios para chegar ao momento daquela dor. Então eu fui pensando que essa percepção, assim, pelo menos para mim, ela tem que começa, e ela vem, e eu venho fazendo isso em mim, trabalhando os meus 5 sentidos para me acomodar no meu 6º sentido. Então, assim, eu estou sentindo dor, eu estou com dor, eu causei essa dor, eu estou com raiva. Assimilando as emoções que passam por mim, com consciência, não deixando simplesmente que elas passam sem que eu possa olhá-las e senti-las e percebê-las. Ou seja, com a minha audição, com o meu ouvido. Com consciência. Ô, Rodrigo, eu acho que ela passa por isso. E eu concordo tanto com o que ela falou, que eu consegui modificar algumas coisas que eu queria muito modificar quando eu fui para Quadra Fogo, e a Lena pediu pra gente fazer o mantra com consciência, a cada um. E foi a hora que eu comecei a dominar a mim mesma, de várias coisas que eu queria mudar e melhorar. Com consciência. Para mim, aconteceu uma desconstrução à medida que eu fui colocando na minha vida o que você foi falando, porque eu sempre fui muito assertiva, nas minhas verdades que não são absolutas, mas eu sempre tive um jeito de lidar com as pessoas e de viver. E eu vi que com o tempo eu achei que eu estava melhorando porque eu fui adaptando as pessoas. Não, para mim eu tô morta por dentro. Porque eu acho que a consciência fugiu nesse tempo, porque eu acho que eu barganhei com as pessoas, com o meio. E as pessoas com o meio que com você mesmo, talvez. Comigo mesma. Porque não é fácil, a pessoa quando ela segue uma linha, talvez ela seja diferente de muitas outras, ela sofre por isso. Muito. E eu não queria sofrer. Aí eu tô vendo assim que eu não ganhei com o tempo que eu achei com a maturidade. Como é que você já? Eu só perdi. Eu tô arrasada, assim. Eu tô arrasada e feliz ao mesmo tempo de descobrir. Porque eu acho que sempre é tempo de vir a consciência. Eu acho que isso é a consciência. Pois é, justamente. Justamente. Olha que bom. Aliás, é a questão da dor. Olha que coisa boa. Só do fato de você estar sofrendo, você tomou consciência. A verdadeira consciência. Quando a gente fala de poder, esse é o poder real. Sabe? Que é a tomada de consciência. E por muitas vezes,
danado, pelo menos para mim, teimoso e cabeçudo que eu sou, das cabeçudo não faz sentido. Tem razão. Olha só, a consciência vem pela dor. Estou ouvindo tudo, viu? Pois é, eu achei que você não estava aí dentro, que não nada. A consciência vem pela dor, Juscelene. Graças a Deus. E aí vem a questão da aceitação e da confiança. Se eu passei por isso, da dificuldade que eu tive para chegar lá, é porque era necessário para mim, para que eu tenha a verdadeira consciência. E o que a gente está falando aqui é da ampliação dessa consciência. E eu só consegui me acalmar e conscientizar daquilo com muita dor. Foi com muito sofrimento, não foi na facilidade. Não precisa se sentir culpado, você tem que se sentir honrado. Todo mundo passou por isso, agora poucas pessoas conseguem perceber, que é o que o Rodrigo falou. Quando você consegue perceber, a primeira coisa é você mudar. Passa batida às vezes, né? Graças a Deus a gente começa a ter consciência. É a história da dor do pé que eu já ia falar. Da dor do pé. Você vai perceber ela que já está assim. Acaba que essa percepção se torna um convite para a mudança. Sim, claro. Pois é, um convite para a mudança. Consciência, Fabiola. E o que ela fala até me emociona muito também, porque às vezes o que me demorou também foi a consciência da alma. Essa busca minha da espiritualidade, me encontrar, e isso me levou aqui, aonde a casa, onde que hoje eu vejo que aqui é o lugar que eu me encontrei. Então, assim, isso é muito bonito, isso, essa parte dessa consciência. É isso mesmo. Graças ao bom Deus, né? Nós temos consciência. Né? E se a consciência, André, passa pela. É um trem doido isso aí. Passa pela autoconsciência. Porque se a gente pensar com algumas definições, consciência do que se passa em nós e no meio, pelo menos primeiro eu tenho que ter consciência de mim. Porque quantos estão aí sem consciência de si próprios? Olha que tristeza, a verdadeira tristeza. Sem consciência de si próprios. Para a gente poder, para que eu possa começar a ter consciência do que passa comigo no ambiente que eu vivo, com as pessoas com quem eu me relaciono, com a natureza com quem eu convivo. Não é verdade? Percepção, isso não foi o que você viu, não, eu gostei, tá? Mais ou menos, claro, dos fenômenos que nos informam a respeito da nossa própria existência. E aí vai de novo ao encontro com o que Lena trouxe semana passada do murmuration. Provavelmente a estrutura mais complexa que você pode imaginar atualmente. Espera um estudioso de consciência, self-consciência, questão de tudo. É complicado esse tipo de consciência, gente. Pelo menos para mim. E ela vem numa gradação. Numa misericordiosa gradação. Acho que não cabe a gente entrar nisso aqui hoje, mas se a gente fala da tal da queda, e do que eu fiz para me distanciar dessa unidade, do quanto que eu era próximo, eu e o Pai éramos um, e me distanciei, e numa forma gradativa, que tem só um pedacinho da escala evolutiva, não é isso? O quanto que ela vem evoluindo e o quanto que hoje a gente tem que bem dizer e louvar a Deus pelo fato de já termos essa consciência. Não é? Esses são uns conceitos rapidinho também, né, que eu peguei de um cara aí, Robert Rappé, um livro que fala sobre consciência. Ele entende que a mente é o seguinte: ela coleta, processa e armazena experiências, impressões, projeções. Insatisfeito por natureza, um macaquinho embriagado, não para de pensar, não para de pular para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Ele entende que é o software e o hardware. Cérebro, o computador propriamente dito. E a consciência, ela dirige, ou pelo menos deveria dirigir o computador. Ou seja, só para ajudar assim, a trazer um pouquinho mais esse conceito de consciência, pelo menos para mim é difícil. Esse mesmo Robert Rappé, embaixo do nome dele, ele disse o seguinte, que nós estamos, não é só ele que diz isso, a gente vive num mundo complexo, num sentido de complicado, complicação por minha causa. Interligado, interrelacionado. A gente fala de um corpo universal que liga todos os seres viventes, não viventes também. E a energia que viaja ao longo dessa rede, dentro e fora do tempo e da matéria, essa energia é a tal da consciência. E que hoje vem se aflorando, ela vem se expressando de forma cada vez mais intensa, que inclusive traz a gente essas dores. Graças a Deus nos traz essas dores, esses conflitos. Não é assim? Por quê, né? E aí, voltando ao que Lena trouxe semana passada pra gente, parte de mim é a necessidade do comprometimento, de estar engajado em estado de muita atenção, de estar conectado em tudo que está acontecendo comigo
e com o mundo com que me circula. Informado e, de novo, consciente. Se aquelas aves que fazem aqueles movimentos, movidos por uma hierarquia não clara, não definida, ela é hierarquizada, ela é dividida. Se aquelas aves hoje elas fazem aqueles movimentos, ele traz elas como exemplo para a gente, o que será de nós que somos seres inteligentes, que já sim temos a convicção de que nós somos movidos por uma consciência maior, que é reflexo, que na verdade é a inteligência suprema que nos guia, que nos une. A gente só dá conta, aí no plural, eu só dou conta de que estou conectado, que estamos conectados em rede, essa mente, a mente universal. Se a gente dá conta dessa conexão, a gente consegue chegar em níveis surpreendentes de consciência. Essa percepção consciente é limitada quando não estamos sintonizados com esse processo, que tem como substrato único o amor. Eis o substrato que nos traz, que nos permite estarmos conscientes. Né? Ou seja, assim que a consciência traz o oculto para a luz, a dor para o amor. Não é assim? Aqui, por exemplo, aqui é o seguinte, se a gente fechar o olho, nós fecharmos os olhos, a gente tem, eu acho esse trecho bacana, cara. Se eu fechar os olhos aqui, eu tenho consciência de que lá embaixo tem uma turma fazendo atendimento fraterno, eu tenho consciência que aqui no banheiro tem uma pia, tem um vaso, tem um espelho, eu tenho consciência que ali na entrada tem uma mesa com uma garrafa d'água, de olho fechado eu tenho essa consciência. Tem, nós não temos essa consciência. Sim. Pois é. É assim que entendo que deve ser a nossa consciência com relação ao nosso tempo, a nossa ligação. Eu consigo ter consciência quando alguém, por exemplo, me trata mal, quando alguém me faz algum desaforo, que eu entendo desaforo, se eu tiver consciência que aquele desaforo, aquele tratamento que eu achei que foi ruim, que não foi legal, se eu tiver consciência de que aquela pessoa está passando por uma dificuldade ou algum problema, muda todo o contexto, muda. Pois é. Muito bom. Não é? Muda todo o contexto, se eu tiver consciência. E, na verdade, na hora que a gente fala que é de consciência, a consciência dessa energia, da quinta dimensão, da frequência vibracional do amor, no fundo, nós todos temos consciência do caminho. É só fechar o olho. É uma boa dica para a hora que você precisar, né? Na hora que o cara te fechar no trânsito, fecha o olho. Mas eu não bota aí, eu caio. Você dá um vermelho. E por que eu tenho consciência se eu fechar o olho? Na hora que eu falo do... Fechar o olho é olhar para dentro. É olhar para dentro, é olhar para mim. Porque na hora que eu faço, eu acho que eu dou esse terreno. Na hora que eu faço fechar o olho, imaginar a mesa da entrada com a moringa de água e os copinhos, o computador na sala dali, né? Está em banheiro ali, o pessoal ali embaixo. Se eu fechar o olho, eu tenho consciência disso. Você está vivenciando a realidade. Porque eu já vivi, né? Você conhece, então você está vivenciando. Pois naquela hora dos dois brigando na moto, você pudesse fechar o olho e fazer com que eles parassem, se você pudesse fechar, ter consciência de que aquilo não seria uma luta, seria apenas uma troca de palavras, não era melhor do que a gente ficar olhando e falando, vai que o outro cai um do lado do outro. Pois é, mas olha só. Se eu tenho consciência daquilo que eu já vivenciei aqui, porque eu já rodei pela casa aqui da escola, da Madalena, e eu sei que essas coisas estão ali, não é verdade? Se eu entendo que o meu tempo,